Na história, a essência do feito à mão. Na gestão, métodos e processos da indústria moderna. Aqui na unidade de Alphaville da Fabrilis, você vai encontrar 1.500 metros quadrados de muita elegância. E vai poder escolher seu quarto, sua cozinha, sua sala de estar, sua sala de jantar, sua adega e muito mais. Sejam bem-vindos ao Lully by Fabrilis. Hoje eu vou receber aqui as sócias do escritório Trearc. Elas trabalham com arquitetura e a gente vai bater um papo sobre desafios de obra, explicando para vocês como a gente pode evitar alguns erros que são comuns. Vamos lá? Olá, pessoal! Estamos hoje aqui na loja da Fabrilis, unidade Alphaville, com as meninas da Trearc, um escritório de arquitetura que fica no Itaim, aqui em São Paulo, mas que pegam projetos por toda a região de São Paulo. Essa daqui é a Camila, uma das sócias. Prazer, sou a Camila, eu sou sócia da Trearc e a gente está aqui na Fabrilis hoje para falar sobre a loja, enfim, sobre a gente também como um todo, e a arquitetura como um todo, né? Isso mesmo. A Juliana. Tudo bom? E a Beatriz. Bem, prazer, é um prazer estar aqui. A gente vai bater um papo, vamos trocar algumas figurinhas sobre essa profissão que eu gosto tanto, que é a arquitetura, para vocês também entenderem do que rola também por trás, né, pelo backstage. Então vamos lá, meninas. Queria saber qual foi a ideia da sociedade, onde vocês se conheceram? A gente se conheceu na faculdade, né? A gente fazia trabalho juntas, a gente era amiga de trabalho e depois, acabando o curso de arquitetura, a gente começou a pegar alguns projetos aqui em Alphaville e a gente deu muito certo, o nosso estilo é muito parecido e a gente começou a avançar, a pegar projetos em São Paulo também, onde a gente resolveu estabelecer o nosso escritório lá. Meninas, e aí eu queria entender em qual área da arquitetura vocês mais atuam. A gente sabe que é um mercado com muitas variáveis, né? Existe desde a arquitetura de pequeno porte, que seriam casas, unifamiliares, tudo, até prédios gigantescos. Com o que vocês trabalham? Como que funciona o dia a dia de vocês? Então, a gente pega projeto comercial, corporativo, residencial. A gente começou mesmo o escritório com um projeto comercial aqui em Alphaville. Aí depois a gente já foi para de casas aqui nos condomínios e também entramos mais agora também na parte residencial em São Paulo. Então a gente está misturando bem ainda os campos, ainda não focamos em só comercial, só residencial, estamos gostando bastante de todas essas vertentes. Ah, que máximo! É uma delícia mesmo, né? Dar uma variada, não ficar sempre no mesmo. E aí me conta como que funciona o dia a dia de vocês, né? Eu pergunto porque eu sou sozinha no meu escritório, eu tenho as meninas que trabalham comigo, mas eu não tenho nenhuma sociedade. E eu imagino que, enfim, como que funciona essa divisão mesmo, questão de obras, questão de projetos, como que vocês se organizam? Então, essa divisão a gente faz a divisão interna do escritório, cada uma tem sua função, mas nos projetos a gente divide, cada uma tem uma função específica dentro de um projeto que tem várias etapas. Mas o mais legal é que as três assinam o projeto, então o cliente ele tem uma assinatura de 3 arquitetas indo na obra, vendo, mas cada um, a gente estabeleceu hoje essa função dentro do escritório. Então, por exemplo, eu fico mais na parte de criação, outra pessoa fica mais na parte de administração, enfim, e a gente vai se complementando, né? Se complementando, exatamente. Que máximo! E aí uma dúvida que eu tenho, que eu acho que o pessoal também deve ter, como que funcionam os gostos para vocês implantarem alguma coisa no projeto? Vocês têm, no geral, né, o mesmo gosto? Como que funciona isso? Algumas brigas, mas assim, geralmente a gente tem o mesmo estilo, né, o que é o estilo contemporâneo, então a gente se dá muito bem. Eu acho que é legal isso, outra visão, né? Porque uma pessoa pode falar, não, mas eu acho que um toque amadeirado fica legal nisso, não, mas acho que está muito frio esse ambiente, está muito quente. Então a gente vai complementando, né, uma outra, eu acho que isso que é o mais legal. Muito legal mesmo. É muito interessante quando você olha o projeto final e tem um pouco de cada uma no projeto. Então a gente, né, que trabalha junto, olha um detalhe e fala, nossa, esse detalhe foi a Camila que colocou. Aí eu olho outro detalhe, não, esse foi a Beatriz que colocou. Então a gente que trabalha uma com a outra, sei muito bem o que a Bia gosta, muito bem o que a Cami gosta. E aí quando eu olho o projeto final, dá pra ver cada uma em um detalhe, é muito interessante. Os traços, ai, que máximo. Eu imagino que deve ser, na verdade, um desafio, né? Porque eu, quando tô na criação, às vezes a gente tem um bloqueio.
E é legal a gente ter, né, por exemplo, vocês que têm sócias, ter esse grupo mesmo, essa união, e vocês irem se complementando. Isso eu acho muito legal. E aí, o que vocês mais gostam de fazer? Assim, qual que é a atividade que cada uma mais gosta dentro do escritório? Eu, particularmente, gosto mais da parte de criação, né? Acho que a Juliana gosta mais da parte do executivo mesmo. Eu gosto do executivo. Ficar no computador desenhando horas e horas, eu gosto dessa parte. Sim. E você, Bia? Eu tô num misto ali, eu gosto da criação, mas gosto também da parte do executivo, tem seus momentos, assim. E é legal, cada uma tem um dom para fazer alguma coisa. Por exemplo, a Juliana, ela tem um dom de falar com o fornecedor, que é uma coisa que às vezes dá muito trabalho, né? Sim. Então, ela já tem o jeito certo de falar com algumas pessoas. Então, acho que descobrir o que realmente cada uma é boa no que faz, né? Entendi. Então, o que eu acho até importante da gente falar, né, pro pessoal que tá assistindo, é que no backstage, a gente vê, na verdade, no Instagram, tudo, uma transformação muito rápida, que a gente vai dar um estalo e aí pronto, o ambiente se transformou. Mas existe todo um processo por trás disso, né, que ele precisa ser muito bem organizado para que a gente tenha tanto um resultado final muito legal, quanto um processo que seja fluido, porque a gente precisa compatibilizar mesmo diversos profissionais, né? Diversos fornecedores, e essa questão do contato, né, que a Camila falou que a Ju tem facilmente, né, com os fornecedores, é muito importante para que tudo isso funcione mesmo, né? Cada obra é basicamente uma empresa por trás, então a gente precisa estar sempre compatibilizando, sempre muito atento com cada detalhe para não deixar passar nada. Então, é legal falar isso, porque o Instagram, eu acho que ele traz um pouco esse ponto de ser tudo muito fácil. E, na verdade, a gente precisa contar com fornecedores que são muito bons, que a gente tenha essa parceria mesmo, né? Tem uma confiança por trás, né? Com certeza. E acho que é por isso que eu quis trazer vocês aqui na Fabrilis, para vocês darem essa olhada, né? Conhecer um pouco melhor do material. É um produto de altíssima qualidade e tudo isso é muito importante, né? Acho que vocês sabem, quando a gente está executando ali a obra, trabalhar com parceiros que sejam idôneos, que vão executar tudo de acordo com o que a gente precisa e com qualidade, né? Que é o principal. Exatamente. Eu acho que toda empresa que limita o nosso trabalho é muito difícil trabalhar, né? Então, por exemplo, na Fabrilis a gente vê o diferencial dos acabamentos, de cada produto sob medida, como você quer. Por exemplo, esse painel que quando a gente entrou na loja, a gente viu que é curvo, então a gente aqui adora fazer coisa curva, orgânica, então é muito importante ter um fornecedor que não limita o nosso trabalho, né? Sim, exatamente, Kai. Inclusive, precisa, né, de todo um maquinário ideal para que a gente alcance esse resultado final que a gente está querendo, inclusive que foi o que a gente mostrou para o cliente lá atrás no projeto, né? E nosso primeiro bloco está acabando, mas no segundo bloco eu vou querer saber de vocês duas também o impacto que tem a gente trabalhar com empresas que sejam muito boas para o resultado final. As cozinhas clássicas, também chamadas de provençais, alinham elegância e praticidade num lindo design. Mas, para quem gosta de cozinhar, as cozinhas de ilha fazem sucesso. Pessoal, estamos de volta. Conforme a gente estava falando, né, da importância que é a gente trabalhar com empresas que sejam idôneas para executar tudo que a gente precisa. Então eu quero saber no dia a dia de vocês, o quanto que vocês acham que isso impacta, qual que é a diferença que faz de fato a gente escolher a dedo essa empresa? Então, falando mais de marcenaria mesmo, que a gente já teve até problemas disso em obra, é aquela empresa de marcenaria que, por exemplo, não tem estruturas metálicas para fazer junto. A gente adora misturar madeira e metal, a gente acha que fica uma combinação perfeita, usar metalon e a marcenaria.
E se você pega uma empresa que não tem essa união, você acaba fazendo empresas separadas e para ficar um acabamento perfeito e a estética que a gente deseja, às vezes a gente não atinge esse objetivo. Não fica, então, né, Ju? Então quando a gente pega uma empresa de marcenaria assim, que tem essa união, fica um acabamento muito melhor e dá pra gente brincar muito mais com a criatividade, assim. Tem razão, eu acho importante a gente reforçar também que o vidro também entra nisso, né? Então a gente tem, além da gente ter materiais diferentes, como o Metalon, né, que é para fazer estruturas metálicas, por exemplo, vidro, e a marcenaria precisa estar tudo num acabamento legal, porque se a gente ficar dependendo de um fornecedor, do outro, acontece justamente isso que você falou. E você, Bia? Voltando a falar, até a parte de estofados. Quando Também. ela tá também inclusa, é muito bom porque a gente consegue trabalhar muito mais com os A gente materiais. consegue facilitar, né? Sim. Quando fica muito separado, às vezes acontece problemas de obra de atraso, de um fornecedor dar um cano, que acontece. E aí vem na medida errada, porque a fábrica é diferente. Aí vem errado, tonalidade. tem que refazer. E aí começa a dar um monte de problema. Então quando unifica isso, acaba funcionando muito melhor o trabalho e o resultado da obra em si. Fica Sim, muito tem melhor. razão. Tem Até razão. questão de garantia mesmo, porque quem vai dar a garantia que aquele vidro tá ideal, com a abertura ideal, se o outro fornecedor que fez a estrutura do vidro, mas o vidro foi entregue para outro, então fica aquela confusão. Que eu acho que é o desafio mesmo da obra, né? Eu acho que até o pessoal aí de casa que já executou obra sem profissional, já passou por isso, já vivenciou. É um super desafio a gente conciliar acabamento, prazo, qualidade, garantia, quando a gente tem que falar de vários fornecedores juntos, né? Parece que a roda no final ela não fecha. Então é mesmo um desafio. Inclusive eu queria até falar para vocês que eu estive na fábrica da Fabrilles e o que eu achei muito interessante é que como é tudo feito num único local, eles têm lá o ateliê que é da tapeçaria, né, para os tecidos, o ateliê que é da parte do metalon, dessa parte de metais. Então a gente consegue não só um acabamento perfeito e tudo isso que a gente estava comentando agora, mas também deixar tudo na mesma tonalidade. Isso é super bacana, ainda mais a gente gosta, né, de dar uma ousada, umas cores diferentes, né? E acho que a gente até entra já em alguns probleminhas de obra que acabam acontecendo mesmo, que é super comum, né? Mas que a gente tem que tentar ao máximo evitar. Queria saber de vocês, assim, o que vocês já vivenciaram, que vocês acham que trabalhar como empresa, né, que seja bacana, a gente conseguiria evitar. Eu acho que um dos BOs, assim, que a gente chama, né, que qualquer BO de obra que interfere no andamento da obra, no custo e no cronograma, que é o principal, porque acaba atrasando tudo, né, porque uma coisa leva a outra. Por exemplo, o cliente, por conta do custo, ou às vezes por conta de que, conheço a empresa tal, conheço a empresa tal, às vezes ela quer fechar o produto com uma empresa e a instalação com outra, por exemplo. Nossa, então isso é um dos maiores... Problema não acerta. Isso não tem como dar certo, né? Assim, é 99% de problema que pode dar. Então, um dos casos é esse. Então, acho que quando a gente chega na Fabrilles, a gente consegue ver toda essa mistura de materiais e o cliente consegue ter alguém auxiliando ele, tanto na parte da marcenaria, quanto da marmoraria, vidraçaria, enfim, do metalon que a gente acabou de falar. Então, tudo isso integrado vai levando à perfeição, atinge o prazo, né? Atinge a qualidade que a gente quer para o projeto, então acho que isso é muito importante. Consegue seguir de uma maneira mais fluida, né? Exatamente. Inclusive esse ponto que a Ká comentou, pessoal, acho legal a gente falar sobre isso, a instalação também é muito importante que ela seja da própria empresa que está fornecendo. Porque às vezes o instalador terceirizado, né, ele acaba pegando o projeto, às vezes ele nem se dedicou para ler aquele projeto, às vezes ele não entende algum detalhe que a gente colocou e acaba instalando errado, ou seja, ele não só prejudica o trabalho dele, da instalação, mas também todo aquele trabalho que teve anterior, né, toda a produção, da marcenaria, das peças, tudo, para depois acabar ficando errado. Outro ponto muito importante também é a questão do projeto executivo, né? Sim. Que a gente faz, mas também a empresa especializada ela precisa fornecer, porque eles medem no local, né? Enfim, eles têm o executivo deles e o nosso executivo para a gente compatibilizar isso e tudo dar certo, Sim, né? isso mesmo. Eu acho que tudo tem que estar sempre andando junto, né? Quando a gente, imagino que vocês também. Cada escritório tem sua metodologia, mas o processo, no fim, ele tem as mesmas etapas, né? Que é o projeto 3D, para que o cliente possa visualizar. Depois a gente vem com toda essa parte técnica mesmo, né? Que vai ser encaminhada para os fornecedores, tanto para fins de orçamento,
acabamento, quanto para fins de execução, instalação. E realmente ter 2 projetos que a gente possa analisar, conferir medida, conferir como vai ser a junção desses materiais, faz toda a diferença para um acabamento final, né? Mapear também todo o ambiente onde vai ser instalado aquele produto, né? Então, a questão de cano, né? Porque outro BO de obra que a gente pode comentar. Sempre estoura um cano. Sempre estoura um cano, furação de, enfim, pegar um verdade. cano, que isso, todo mundo acho que já passou por isso, essa dor de cabeça. Mas é muito importante também que a equipe vá ao local, conhecer o local, ver onde passa a fiação, o encanamento, enfim, todo o ambiente para tudo sair conforme combinado. Até ver, por exemplo, normas de condomínio, que horas pode subir no elevador. Obras comerciais, por exemplo, é de madrugada que pode subir no elevador ou de final de semana. E obras comerciais é ao contrário, é só no horário comercial. Residenciais. Residencial, desculpa, é só no horário comercial. Então, depende muito também das normas do condomínio, de como subir esse material, se cabe no elevador, você tem que contratar içamento. Tem que exatamente, um produto. E alinhar tudo isso com a empresa, né, que está fazendo parte, para que todo mundo consiga se programar, não é? Por isso é importante das empresas parceiras, porque são várias empresas que estão sendo organizadas para um único dia. Então, se alguém fura, acaba com todo um cronograma, todo um andamento da obra no dia. Exatamente. E uma coisa que eu prezo muito, imagino que vocês também, é aquela conexão fácil mesmo com o fornecedor, né? Então, por exemplo, ter um WhatsApp, ter uma relação de proximidade, que a gente possa tirar dúvidas, que a gente possa avisar caso aconteça algum imprevisto, né? Que é muito complicado, já aconteceu comigo, inclusive, mais um BO de obra. Já aconteceu, inclusive, da gente ter que reagendar alguma coisa de última hora, porque a gente sabe que obra, às vezes, acaba atrasando, né? A gente tem que contar com muitos fornecedores, conforme a gente estava falando. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu avisar o fornecedor que o cliente indicou, olha, vamos ter um atraso, tem como você vir amanhã? E ele, não, agora vai ter que esperar 20 dias porque é meu prazo. Então, assim, imagina 20 dias de atraso para o cliente, isso é um super problema, né? Com certeza. Então é legal a gente ter essa relação boa. Impacta em todos os outros fornecedores também, né? Totalmente, totalmente. Acho que a gente depende muito, né, dos fornecedores que estão executando. Sim, mas isso que você comentou, a gente também já teve o problema do cliente vir com um fornecedor que ele ama porque fez a casa do familiar, fez a casa do amigo, e ele quer usar aquele fornecedor e a gente não tem essa intimidade com o fornecedor, a gente não sabe como ele trabalha, se ele entrega algum tipo de executivo, como é que é o prazo dele, se ele cumpre prazo, cumpre horário de entregar na obra. E esses fornecedores normalmente são os que mais dá problema, porque a gente não tem intimidade, a gente não sabe como eles funcionam e normalmente são eles que depois a gente tem que até que trocar no meio da obra. Assim. E o principal, a gente também não sabe a qualidade. Às vezes o cliente vem nos cobrar, né, algo com relação a isso. Ah, mas ficou lascado. Ah, mas esse acabamento aqui tá soltando. E na verdade, às vezes não é nem algo que a gente possa retificar. Às vezes é de fato o maquinário que aquele fornecedor tem para executar o projeto, né? Exatamente. Também já aconteceu que uma cliente nossa queria fechar com um marceneiro dela e faltando 2 dias para entrega do marceneiro. Eita. E ele falou, não vou conseguir entregar nada. Então, assim, acabou o contrato, então a gente teve que correr atrás de outros... Mas, assim, a gente sabe que o prazo para a gente fazer um executivo de toda uma marcenaria é uma demanda, é um tempo bastante grande, né? Então atrasou cerca de 2, 3 meses a obra. Então é muito importante a gente escolher a dedo cada fornecedor e ter essa interligação com todos eles e ter uma conexão muito boa e ter um contato fácil, né, com cada um deles. Assim, aconteceu um problema, então a gente saber que aquela empresa vai ser sua parceira e te ajudar e vai resolver, entendeu? Quando a gente precisa, né? Concordo. A gente tem muitas obras ao mesmo tempo, simultâneas, né? Exatamente. Então imagina se a gente fosse enlouquecer com cada uma delas. É importante a gente ter essa parceria, né? Então, pessoal, no próximo bloco, acho interessante eu e as meninas darmos para vocês algumas dicas do que vocês podem analisar, né, na hora da decisão dos fornecedores das obras de vocês, para que vocês não cometam os mesmos erros que a gente já cometeu. Todos os móveis aqui da Fabrilles são de fabricação própria e a história da marca começou em 2012, em uma fábrica que está até hoje em Jundiaí, no interior do estado de São Paulo.
A Fabrilis é referência na produção e execução de mobiliário de alto acabamento e exclusividade que harmoniza o processo artesanal com o tecnológico. Com o Parque Fabril de tecnologia avançada, segue inovando a fim de proporcionar beleza e elegância em toda a linha de produtos, desenvolvidos com um design único que alinha sofisticação a uma grande variedade de materiais nobres e mão de obra especializada. A Fabrilis conta com um alto padrão no acompanhamento de todas as etapas produtivas, definidas por processos consistentes desde a concepção dos espaços à instalação, visando sempre exceder as expectativas quanto à extrema qualidade do produto e dos serviços que disponibiliza, elevando assim a marca a lugar de destaque no segmento da alta decoração. Pessoal, estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Aqui a gente vai dar algumas dicas para vocês de alguns erros comuns de obra e como a gente pode evitar. E eu queria começar com o primeiro deles, que é uma frase clássica que sempre vem à tona. Às vezes chega um fornecedor e fala assim: ah, mas eu consigo fazer a mesma coisa por um valor muito menor. Então, o que acontece, gente? É importante a gente entender toda a infraestrutura, tudo que tem por trás, né, dessa empresa, porque é muito difícil que se consiga fazer a mesma coisa por um valor inferior. Então, a gente sabe que existem maquinários que são caríssimos, que atingem aí toda a qualidade que a gente precisa, que muitas vezes o fornecedor com valor mais em conta não vai ter. E eu queria saber de vocês, aí, o que vocês acham com relação a essa questão. Importante também se atentar é a questão de modulação. Então, às vezes você quer fazer um projeto de marcenaria, enfim, sob medida, super complexo, e às vezes é um planejado, enfim, uma marcenaria que não trabalha com esse tipo de projeto sob medida, trabalha com modulação, então não vai se atentar a fazer o projeto da mesma forma que foi projetado pelo arquiteto, enfim. Então, se atentar essa empresa, se ela trabalha com projetos sob medida, é muito importante para você não fechar com uma empresa e o resultado não vai ser do seu agrado. Exatamente. E não existe milagre, o barato sai caro, né? Exatamente. A gente já passou por isso. Tem que se atentar também à questão da modulação, como a Bia falou, também as ferragens, né? Sim. Ver qual produto está sendo usado, a questão dos puxadores, ver o produto, né, na loja, ver cada item que vai fornecer o ambiente que você quer. E buscar conhecer também o por trás, né? Como que funciona para esse produto que está lá na loja ser feito, quais foram as etapas, o que eles usam, quais são o que cada funcionário faz, né? Eu acho importante isso também, para que a gente consiga ter um padrão legal. O que você falou das ferragens é muito importante, né? As ferragens são as dobradiças de porta, de gaveta, né? Corrediças, tudo. E quando a gente não trabalha com uma empresa que é uma empresa boa e consolidada no mercado, acontece que o cliente gasta ali faz, né, todo o planejamento dele para ter um armário bom na casa dele, passa 2 meses de uso, a porta já tá desnivelada, Gaveta emperrando. Gaveta emperrando, exatamente. Essa é a clássica da gaveta emperrando. É verdade, é verdade. Mas eu acho que outro diferencial, assim, a maior dica que eu daria para o cliente para antes de fazer um planejado seria escolher todos os eletrodomésticos antes. A gente até pede para o cliente comprar antes os eletrodomésticos, ele fala, nossa, mas já vai ter ainda 6 meses de obra. Mas é importante porque ou esses eletrodomésticos saem de linha ou depois não encaixa nessa marcenaria e depois tem que fazer uma revisão de projeto, podendo ter um orçamento extra, podendo ter muitas mudanças mesmo. Às vezes o material já está pronto, né? Às vezes já está pronto, às vezes não cabe naquele ambiente o eletrodoméstico maior ou menor, fica pequeno. Então a gente faz proporcional mesmo no projeto. E a gente pede para comprar o eletrodoméstico antes, justamente para não ter erro mesmo na hora da execução, já que é um projeto totalmente sob medida para aquele cliente, assim, bem personalizado. Sim, isso é um ponto interessante, né? Porque, na verdade, eu acho que antigamente, as alturas, as medidas todas, elas eram quase que como um padrão. Então, a maioria das geladeiras tinham a mesma altura, né? Uma diferencinha de centímetros, a mesma largura. Hoje em dia, eu acho que o mercado está evoluindo de uma forma muito legal, né? Muito boa pra gente. Mas a gente tem, por exemplo, geladeira que é side by side, então ela é mais larga.
geladeiras mais altas, mais baixas, embutidas. Então é muito importante, de fato, a gente se atentar, né, à especificação e escolher com muita calma esses produtos. Sim, porque, por exemplo, você pega uma máquina de lavar. Às vezes a pessoa de última hora resolve fazer uma lave seca. Mudou totalmente, não é só a marcenaria, muda também os pontos. Porque não está preparado para receber uma máquina lave e seca. Então é muito importante todas estar as medidas, as cores, a voltagem, tudo interfere em todo o projeto. Uma geladeira com filtro e sem filtro, por exemplo. O cliente fala que não quer filtro na geladeira e depois decide, mas não tem um ponto de água atrás. Imagina, então, imagina a cozinha toda pronta e o cliente decide comprar uma geladeira com o filtro de água. Aí não tem o ponto. Então, realmente, são pontos muito importantes da gente ver com calma antes, né? Então, principalmente, se o cliente, né, se o consumidor final tem um profissional para auxiliá-lo em todo o processo, é muito importante isso, é muito importante. Isso se enquadra também nos BOs de obra que a gente estava falando, né? Que a gente já consegue evitar. Que a gente já consegue evitar alguns. Todos os elétricos têm que estar já escolhidos, né, e já comprados, para a gente fazer o executivo certinho, com todas as voltagens, medidas, tamanhos, enfim. Então, a gente ter esse contato com a loja, né, ser parceira, dá um respaldo para a gente, para o cliente, até quando o cliente vem sozinho, porque isso se enquadra em um dos BOs de obra, né? Porque às vezes o cliente vem sozinho na loja e ele vê um sofá maravilhoso, né? Vê um móvel maravilhoso que ele quer colocar no ambiente dele, mas às vezes não cabe aquele móvel ou não se enquadra naquele estilo que ele quer, né? Enfim. Uma proposta diferente, do que estava sendo acordado no projeto. Exatamente. A experiência na loja é outra, o ambiente é maior e o sofá parece pequeno. E quando você coloca isso dentro de uma sala de um apartamento, o negócio ocupa o espaço da sala inteira. Muito. Então as medidas, tanto do móvel quanto do espaço, com certeza, quanto o elevador, porta, né? Ver passagem, se vai entrar tudo isso que a gente está de fato ali propondo no ambiente. Acho que isso é muito importante e realmente quando a gente tem, né, esse contato com a loja, né, com o vendedor, a gente consegue trocar essas informações de uma forma muito mais rápida, muito mais prática e acelerar esse processo, né? Sim, até de perguntar na loja se o móvel ele é modular para poder desmontar e entrar no elevador, escada, se não tem que içar e também ver se tem a possibilidade de içar, se as aberturas têm essa possibilidade de passar. Então é super importante se atentar a esses detalhes. Verdade, meninas. Sim, e aí eu acho que outro diferencial mesmo pro arquiteto mesmo, em relação a arquiteto e loja, é quando ele consegue seguir nosso projeto fielmente mesmo, quando eles olham um projeto e fazem com que ficasse exatamente igual à nossa ideia, até de tons de cor, que às vezes a gente especifica de um tom mesmo de marcenaria e cada loja tem a sua própria amostra, tem as suas próprias cores. Então, conseguir deixar o nosso projeto mais fiel possível para a gente conseguir atingir a nossa estética é um baita diferencial para a gente. Concordo. Às vezes a gente coloca alguma coisa, algum item no projeto, seja um puxador que a gente achou, né? E às vezes algumas lojas não trabalham com aquele puxador, aí acaba descaracterizando mesmo o nosso projeto, né? Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa, da edição de hoje. E para fechar com chave de ouro, eu queria perguntar para as meninas qual palavra que define a Fabrilis na opinião de cada uma. Vamos lá, Ká. Acho que na minha opinião é versátil. Versátil, muito bom. Eu acho que é projeto com personalidade. Personalidade. Qualidade, que é o principal. Pessoal, quem tiver interesse em conhecer a loja, eles estão localizados aqui na Alameda Araguaia, número 600. A loja está cheia de novidades e vale muito a pena. A gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima. Na história, a essência do feito à mão. Na gestão, métodos e processos da indústria moderna. Aqui na unidade de Alphaville da Fabrilis, você vai encontrar 1.500 metros quadrados de muita elegância. E vai poder escolher seu quarto, sua cozinha, sua sala de estar, sua sala de jantar, sua adega e muito mais.